Você já percebeu como tem gente que parece forte por fora, mas vive fragilizado por dentro? Tem gente com um corpo sarado, trincado, shapeado. Tem pessoas com uma carreira de sucesso, ganhando dinheiro, ou bombando as suas redes sociais. Mas basta um problema vir na sua vida, que a crise acontece, uma frustração vem e tudo desmorona. Nós vivemos numa geração onde as pessoas elas estão mais preocupadas com a aparência física, com a performance acadêmica, com quanto de dinheiro você tem na conta, de quanto de patrimônio você tem acumulado. Mas nós não viemos falar aqui dessa força exterior, porque Jesus nos chama a ter uma força que vem de dentro. A verdadeira força não é a física. A verdadeira força não é o dinheiro que você tem. Não é a aprovação ainda dos outros, mas é a força que vem do Espírito. Em João 7, versículo 38, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, existe uma fonte, um poder que vem de Deus. E é disso que nós vamos falar hoje aqui, nessa manhã. E o título da nossa aula hoje é A Força do Interior. Então, irmãos, eu estou muito agradecido de estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ataíde. Eu sou casado com essa mulher, a mulher mais linda que você viu aqui no Retiro, a Gabi. Então, Deus me abençoou muito com o casamento. Casei com uma mulher que gosta de jogar futebol, que gosta de jogar FIFA. Ela é espiritual, é bonita. Então, eu orei por isso, né? Se ela não orou, problema dela, né? Deus respondeu a minha oração, talvez a dela não, mas não tem problema. E nós podemos liderar pela graça de Deus a igreja de São Carlos, essa igreja poderosa que eu amo muito. E eu queria agradecer aqui especialmente toda a igreja de São Paulo, porque foi a igreja que nós nascemos espiritualmente, é a igreja que tem sustentado a missão lá em São Carlos, e por isso Deus tem nos usado poderosamente, por conta do coração e do sacrifício de cada um de vocês, e nós somos imensamente gratos por cada um de vocês. E por último, obrigado por Vini Bia, por dar essa oportunidade de organizar o retiro e também de falar um pouco do meu coração e de pregar a palavra de Deus. Muito obrigado, irmãos. Então vamos para as escrituras, amém? Vamos lá para Mateus capítulo 13. Estão comigo? Alguém aqui está com sono depois do caça ontem? Vamos lá para Mateus 13. Era para a gente ter dormido mais cedo, hein? Não começou ainda não, galera. Calma aí. Mateus 13 primeiro. Vamos lá. Mateus 13, versículo 1 diz assim. Vamos ler a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou no barco e assentou-se. O povo o reuniu na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um.
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se deles, estava curioso, e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão lhes falo por parábolas. Vamos para o versículo 18, entender o significado das parábolas. 18 diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá colheita de 100, 60 e 30 por 1. Vamos entender um pouco dessa parábola. Então, Jesus, ele mostra aqui, inicialmente, que o maior problema das pessoas não é o externo. O maior problema das pessoas é o interno, que é o solo do coração. E hoje, para nós entendermos de onde tirar a força do interior, vamos aprender primeiro a entender qual é o solo do seu coração, do meu coração agora nessa manhã. E inicialmente nós vemos 3 solos aqui problemáticos. Então eu vou explicar bem rápido. O primeiro é a beira do caminho. É alguém que ouve a palavra, mas não deixa a palavra entrar. Esse solo exemplificado são pessoas que estudam a Bíblia, mas elas não se tornam discípulas, porque elas não deixam a palavra entrar no seu coração. Segundo, é o solo pedregoso. É as pessoas que escutam a palavra de Deus, se empolgam. Talvez como muitos aqui, estão empolgados por ouvir a palavra de Deus. Mas quando surge a primeira dificuldade, como eu disse lá no início, essa pessoa vai lá e desiste. Abandona Deus e perde o seu relacionamento com Deus. E o terceiro nós vemos que é o entre espinhos. E esse é o solo que nós vamos focar hoje na aula. Que é o solo onde está sufocado com as preocupações da vida, com as distrações da vida. E nós vamos falar sobre esse solo especificamente. Então, irmãos, nós vemos aqui, principalmente na igreja, principalmente nesse retiro aqui de solteiros e universitários, muitos discípulos críticos em seu coração, ainda dentro da igreja, no lugar onde você precisava ser grato por Deus, grato em seu coração, principalmente discípulos solteiros, ainda críticos com pessoas, críticos com situações, estão com o coração amargurado, preocupado, sufocado com as preocupações da vida. Ainda o ministério universitário, que em termos de números, nesse ano, não tem crescido como nós temos o potencial de crescer. Então, olha aqui agora, nós temos um potencial incrível para crescer. Então, ainda em termos de números, não tem sido um bom ano para nós, como ministério universitário. E isso pode deixar você frustrado, pode deixar você desanimado, pode deixar você preocupado e distraído
com as coisas da vida. Mas o que acontece? Nós, como seres humanos, precisamos achar um culpado. E normalmente esse culpado nunca somos nós. Então, nesse momento de frustração, o que acontece? Você começa a procurar um culpado e projetar a responsabilidade que é sua em outra pessoa. Começa a falar, não, a culpa é da igreja. A culpa é que tem muita reunião, tem staff, tem reunião de semana, tem devocional, tem isso, tem... Não, vamos começar a olhar para o solo do nosso coração nesse momento. Você pode pensar, nossa, eu não tenho um bom trabalho porque a igreja tem muitas reuniões. O reino exige muito. Será que é por isso mesmo? Ou então você pode pensar, nossa, eu não namoro porque os irmãos eles estão muito devagar. Ou então os irmãos falam, eu não namoro porque as irmãs são muito exigentes. Será que é por isso mesmo? Então, irmãos, sendo aberto com vocês, com o meu coração. Quando eu e a Gabi e os irmãos de São Carlos, a gente veio espionar a terra, a primeira coisa que eu fui ver, adivinha? O campo de futebol. Ficou eu e o gaúcho lá, o Adilson, chutando bola um com o outro. O dono atrasou meia hora na reunião. E a hora que ele chegou, eu falei assim, não precisa me falar mais nada, a gente vai fechar. Beleza? O lugar é incrível. Dá pra fazer o culto no campo, dá pra dormir no campo, dá pra fazer tudo no campo. Não precisa de mais nada. E o que aconteceu ontem? Com 20 minutos de futebol, eu me machuquei. E parece algo pequeno. E realmente é. Hoje, depois de orar, ontem também depois de orar, eu vejo que é algo pequeno, mas na hora não foi. Na hora eu fiquei desanimado. Eu fiquei frustrado. Eu fiquei... Sabe, nossa, eu esperei tanto para chegar aqui. Eu queria jogar bola das 2h até as 6h. Eu não marquei nenhum tempo, irmãos, nesse horário. Eu não queria falar com ninguém, eu só queria jogar bola. Irmãos, eu fiquei muito triste ontem. Foi um dia difícil para mim. Mas eu pensei, nossa, mas quem é o culpado? O culpado é a Gabi, porque, sabe, o culpado é o campo, né? A grama tá muito alta. O culpado é o sol, né? Coitado, né? Tem uns irmãos até que adorou a lua ontem, toma cuidado aí. Então, quem é o culpado? Nessas horas você procura... Mas, irmãos, o culpado fui eu. Eu não alonguei direito, eu não aqueci direito, talvez eu não dormi direito. E aí, eu me machuquei por culpa minha, por responsabilidade minha. Então, nós temos que parar de olhar a grama do vizinho e olhar a sua grama, olhar o seu coração, o seu solo. E a melhor forma, irmãos, a melhor forma de nós encararmos essa realidade hoje na igreja é olharmos para o nosso coração e voltar o nosso foco para o nosso relacionamento com Deus. E também na missão em salvar os perdidos. Primeiro ponto. Batismos resolvem a maioria dos seus problemas. Irmãos, todos nós temos problemas. Não preciso nem pedir para você levantar a mão se você tem problema. Todo mundo tem problema. Mas a gente vai responder uma pergunta nesse ponto. O que impede você de ser frutífero? Para além dos seus problemas. O que tem impedido você de ser frutífero? E o meu alvo aqui agora é quebrar todas as suas objeções. De que você não tem desculpa nenhuma para não ser frutífero para Deus. Porque quando você é frutífero, você resolve a maioria dos seus problemas. Não todos. Lembre disso. Então, quantos de nós, irmãos, estamos mais preocupados com a nossa carreira? Sabe, mais preocupados com a universidade. Estamos mais preocupados com qualquer outra coisa na nossa vida. Mas nós não estamos realmente preocupados em sermos frutíferos. Sabe, você acorda e fala assim, nossa, que vontade de batizar alguém. Sabe, a gente não, naturalmente a gente não tem isso, porque nós temos um coração egoísta.
Nós estamos, como eu disse, preocupados com os solos. Então, irmãos, isso vai gerar muita ansiedade em você. Se você fica só preocupado no seu mundinho, vai gerar muita ansiedade. Isso vai te gerar um coração vazio. Você vai ficar desanimado, você vai ficar confuso. Porque no final do dia, o solo que está endurecido é o seu coração que está endurecido. É o seu coração que está superficial. É o seu coração que está sufocado. E o nosso foco aqui agora, irmãos, é termos um coração como último solo. Um solo que dá fruto, que dá por 100, que dá por 60, que dá por 30. Nós precisamos ter esse solo, irmãos. E alguém que me inspira muito é o Misael. Então, irmãos, em junho, eu e a Gabi, a gente chegou em São Carlos. E quando nós mudamos para São Carlos para servir a igreja, a gente encontrou uma igreja extremamente familiar. Mas era ainda uma igreja que tinha muitos problemas. Por quê? Porque não estava focando em amar os perdidos. Estava só focando no seu próprio coração, sendo egoísta. E o que aconteceu foi que, com 2 semanas de missão, a gente ligou para o Lucas Moura. E eu falei, Moura, por favor, me ajuda. Vem aqui e vamos evangelizar na universidade. E aí o Lucas Moura foi lá. E na semana que ele foi, junto com o José Gabriel, eles evangelizaram o Misael. E o Misael, ele já tinha estudado a Bíblia na época que o Gabriel e a Amanda estavam na igreja. Então era a 2ª vez que ele ia estudar a Bíblia. Então ele avançou nos estudos e chegou num domingo, depois do culto, ele estava com o coração ainda travado. E ele, irmão, por favor, vamos orar comigo. E eu fui orar com ele e ele começou a chorar. E eu falei, irmão, o que aconteceu? E ele, o meu primo Miqueias sofreu um acidente grave de moto. E nesse acidente, agora ele está no hospital em coma. E esse primo é como um irmão para mim. Eu estou profundamente triste. E eu podia ter comprado ali a dor dele. Nossa, eu falei, Misael, Deus está te chamando agora para tomar uma decisão de ser um discípulo, porque somente assim você vai poder salvar a sua família. Você não pode fazer nada agora. O que você pode é salvar a si mesmo para poder salvar outros. E o que aconteceu é que naquele mesmo dia, o Misael, ele tomou a decisão, fez o estudo de igreja, de cálculo e foi batizado. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? E não para por aí. Após 3 meses, Misael recebe a notícia que, infelizmente, o seu primo Miqueias faleceu. E o pior, ele faleceu longe de Deus. Quantos de nós tem familiares que não são discípulos? Faz um exercício agora no seu coração. Imagina se você perde alguém da sua família agora. Como que você ia agir? Cara, isso é um grande problema. Não é as preocupações da sua carreira. Não é a universidade. Isso é um problema de fato. É alguém que não foi salvo. Sangue do seu sangue. Isso sim é um problema. Mas essa notícia, ela gerou urgência no coração do Misael. E aí, quando ele foi para as férias, lá em São Gabriel da Cachoeira, o Misael, ele foi lá, ele pegou um ônibus, ele pegou um avião, ele pegou um barco, demorou 7 dias para chegar na cidade dele. Mas ele chegou, amém? Precisa tirar férias longas, né? Porque é 7 dias para ir, 7 para voltar, 7 para ficar com a família e acabou as férias. Ele foi lá e evangelizou o seu irmão Ezequiel, que está aqui agora. O Ezequiel, ele tinha passado na Federal, em São Carlos. Então, o Ezequiel, ele foi para São Carlos, antes do Misael chegar. Ele estudou a Bíblia com o Henrique Borges, e a gente falou, Misael, você quer esperar o seu irmão para ser batizado? Ele, claro que não. Eu quero ser batizado agora. E agora os irmãos são discípulos.
Irmãos, batizar alguém de São Gabriel da Cachoeira já é difícil. Agora imagina 2 pessoas. A gente vai chegar lá, irmãos. Irmãos, é muito inspirador ver o coração deles na universidade. Eles estão 100% focados na missão. Sabe, o Misael e o Ezequiel estão sempre fazendo dupla de evangelismo na faculdade. Esqueceram os problemas. Por quê? Porque quando você está na missão, a maioria dos seus problemas, eles desaparecem. Eles ficam mais fáceis de resolver, porque você está com o coração na missão. E agora essa dupla dinâmica. Eles conheceram o Tiago, começaram a estudar a Bíblia com o Tiago. E nessa última sexta, no último dia de aula, o Tiago foi batizado. Aconteceu um milagre, irmãos, sexta-feira. Não só porque o Tiago foi batizado, mas porque a Raul terminou o seu TCC, amém? E agora ela vai ser uma bióloga. Irmãos, Misael e Ezequiel, vocês são uma inspiração para mim. Eu amo profundamente o coração de vocês. Eu inspiro meu coração em vocês, irmãos. É esse coração que eu quero ter. Então, muito obrigado por me permitir fazer parte da vida de vocês. Irmãos, como a gente pode aplicar isso nos dias de hoje, nas nossas vidas, nos nossos bate-papos? Quando o nosso foco está perdido, sabe, nós precisamos voltar o nosso foco para batizar pessoas, salvar o perdido. Porque não é que os nossos problemas desaparecem, mas quando nós decidimos focar no que realmente importa, nós decidimos focar em amar a Deus, que é aquele que salva. Quando nós decidimos a focar em amar o perdido, que nos salva também, porque uma vez que a gente ajuda alguém a ser salvo, Deus ajuda a gente a permanecer salvo, permanecer fiel. E eu tenho um desafio para nós aqui, irmãos. Foca na missão. Para de se preocupar com coisa besta. Sabe, quando você... É bom ser aberto com o seu coração. Seja aberto. Mas use o seu tempo de discipulado para falar mais sobre a missão do que ficar só jogando o seu coração para fora. Foca na missão, irmãos. E eu queria animar a gente aqui, porque amanhã vai começar a campanha universitária. Irmãos, queria convocar todos aqui a dar todo o seu coração. E dar todo o seu coração parece algo ainda muito abstrato. Então, irmãos, dar todo o coração é você estar todos os dias na missão. É os 5 dias da semana. Ainda no final de semana, levando os discípulos, os visitantes, para o devocional. E por que fazer isso? Por que dar todo o coração? Além dos alvos que o seu líder vai te dar, você pode ter alvos pessoais ainda, como a gente aprendeu na sessão de homens ontem. Você pode ter um alvo pessoal. Mas por que fazer isso? Olha esse retiro aqui agora. Olha para o seu lado. Sabe? Olha isso. Nós ainda temos muito poucas pessoas aqui. Irmãos, esse lugar a gente pode trazer umas 400 pessoas. Tipo, o dobro de pessoas que tem aqui agora. Nós temos essa capacidade, mas nós precisamos focar na força do interior que vem de nós. Irmãos, não está apertado o seu quarto. Eu quero dar um aviso para vocês. Na rua de trás tem um outro espaço ali, e ali cabe mais umas 150 pessoas. Fica tranquilo, vai caber aqui. Pode evangelizar com todo o seu coração. Pode focar na missão, amém? Irmãos, a solução para a maioria dos seus problemas está em evangelizar. Está em ensinar a palavra de Deus. Está em batizar. E ver as vidas sendo transformadas, amém? Vamos para o nosso segundo ponto, Atos 2. Atos 2. A minha voz já está acabando. Me ajudem. Eu gritei muito com a galera ontem. Atos 2. Versículo 41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000
pessoas. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, a igreja do primeiro século, ela nasceu com batismos em massa. Nós vemos aqui, no primeiro dia, 3.000 almas sendo batizadas. E no versículo 47, nós vemos que tinha batismos diários. E o que aconteceu logo em seguida? A igreja teve unidade, a igreja teve generosidade, a igreja teve alegria, mas ela também teve foco na missão. Segundo ponto, batismos resolvem a maioria dos problemas da igreja. Então, a igreja tem problemas? Tem. Sabe por quê? Porque você está nela. Lembre disso. Então, todos nós temos problemas. A igreja tem problema. Mas a pergunta que não quer calar: o que impede a missão de avançar para além dos problemas? E a gente vai voltar lá no início. É o solo do nosso coração. Porque se você faz parte da igreja, o seu coração também faz parte da igreja. E nós estamos aqui para resolver o nosso coração, para resolver os nossos problemas e resolver os problemas da igreja. E qual é o problema que tem acontecido na igreja? Que muitas pessoas, infelizmente, esse ano, caíram da fé. Tem sido um ano muito triste. Talvez os irmãos que estavam no retiro, no Rio de Janeiro, com a gente o ano passado, talvez eles não estão aqui agora. Muitos deles não estão aqui agora. Isso é extremamente triste. Isso é um problema. E aí você pode ficar falando, não, mas é falta de amor, é falta... Vamos olhar para o nosso coração. Talvez seja mesmo falta de amor, mas como o Vini pregou nas semanas passadas lá em São Paulo, a gente precisa também tomar responsabilidade por isso. E o que também tem acontecido são pessoas que estão sufocadas com suas preocupações, mas tem algo ainda mais grave e que eu acho que ficou muito explícito ontem no Caça, e eu vou falar disso agora. São as distrações. Então, ontem nós tivemos o Caça ao Tesouro. Irmãos, a gente quer falar algo aqui. Esse Caça foi planejado para terminar em 45 minutos, no máximo. Alguém sabe me dizer quanto tempo demorou? Então, distração. Talvez você pode fazer seu tempo com Deus em 1 hora e você está 40 minutos no Instagram e 20 com a Bíblia aberta. Distraído. Então as distrações, irmãos, têm atrapalhado o reino de Deus avançar. A igreja não tem tido foco na missão. E ontem ficou muito claro. Tinham 10 grupos. Tinham 3 estações. Então, se todo mundo fosse para a estação, o que ia acontecer? Não ia dar conta. Então, a gente planejou as distrações e todo mundo ficou super distraído. Ninguém conseguiu fazer algo básico, irmãos. E eu estou falando isso porque não é só uma brincadeira. E sendo sincero com vocês, há uns 2, 3 anos atrás, eu aprendi uma lição muito profunda no meu coração através de um Caça ao Tesouro. Quando o Eduardinho ficou mandando a gente segurar o mundo na prisão, quem lembra disso? Segura o mundo. E aí, ao invés da gente suportar a dor, o que eu fiz com a minha equipe? Eu falei, vamos fugir daqui. E o que aconteceu? A gente não conseguiu avançar no Caça porque a gente precisava passar por lá. E eu trouxe uma lição muito profunda para o meu coração. Então eu acredito, irmãos, que a gente pode aprender aqui como igreja
E ó, eu conversei com algumas irmãs aí, hoje no café. Sabe, precisa de liderança para que o grupo não fique distraído. Então, se você lidera um bate-papo e o seu bate-papo está distraído, a responsabilidade é sua. Traga seu bate-papo para o foco da missão e você vai ver os problemas da igreja sendo resolvidos, amém? E eu queria agradecer especialmente aos grupos, eu comi muita paçoca ontem. Muito obrigado, tava incrível. Comi fine, paçoca, tava incrível, irmãos. Muito obrigado, Diego. Eu sei que vocês trouxeram um monte pra mim. Teve um grupo que eu falei assim, me dá uma oferta aí. Eles foram trazendo um monte de paçoca, um monte de doce. Amém, irmãos. Irmãos, lembra disso. Se o seu grupo tá distraído, você começa a ver o seu bate-papo parado, a igreja parada. E a consequência disso é desânimo. Depois as pessoas ficam com muitas e muitas distrações. Mas o motivo é simples aqui, como a gente vê na Escritura, voltando lá em Mateus 13. O seu grupo parou de plantar. Então o nosso foco nos bate-papos precisa ser semear. Semear, semear. Então os batismos talvez não está no seu controle, realmente não está no seu controle. Porque Deus precisa querer, a pessoa que se evangelizou precisa querer. Mas semear está no seu controle. Então a solução, irmão, para os problemas da igreja não é mais eventos, não é mais retiros, não é mais conferências, não é mais cultos especiais. Não, é nós focarmos em semear. Se a gente semeia com todo o coração, você vai começar a ver batismos, vai começar a ver a igreja crescer. Você vai começar a ver o evangelho ser pregado. Você vai começar a ver as pessoas animadas por ter novos irmãos em Cristo. E isso vai resolver todos os nossos problemas, amém? Irmão, o desafio para nós, nesse ponto. Volte ao seu primeiro amor em semear a palavra de Deus. Lembra do dia do seu batismo, que você falou assim, nossa, eu vou evangelizar todo mundo. Sabe, se um cachorro passar na minha frente, eu vou pregar a palavra de Deus para ele. Pensa nisso. Sabe, volta ao seu primeiro amor a Deus. Se você está desanimado, pregue a palavra de Deus. Se você está se comparando com outro irmão, pregue a palavra de Deus. Se você está preso nos seus pecados, irmãos, pregue a palavra de Deus. Ensina alguém a sair da prisão dos pecados e você vai ver Deus libertando você dos seus pecados, amém? Pensa agora, quem você pode evangelizar essa semana? Além da faculdade, dos seus amigos da faculdade. Quem da sua família você pode compartilhar a fé? Sabe, quem você precisa fazer um segmento poderoso? Às vezes a gente está atrás de muitas pessoas, tem alguém no seu contato aí, precisando de uma atenção especial sua, para ser batizado. Irmãos, quando você ajuda a igreja, ajuda o seu bate-papo a ver, ajuda o seu bate-papo a participar das almas sendo salvas, você vai ver o clima mudar. Você vai ver a fé dos discípulos crescer. Você vai ver o coração de todos se encher de ânimo, de fé, de alegria. E isso vai causar um grande impacto, não só no seu bate-papo, mas na sua igreja. Então lembre disso, se o seu bate-papo muda, se o seu bate-papo cresce radicalmente, toda a igreja pode mudar, se inspirando na sua fé. Então vamos colocar energia, irmãos, foco na missão. E o que tem me inspirado muito nesse retiro são os batismos, amém? Então hoje, pela graça de Deus, o Bruno César vai ser batizado. A Gabi da Leste vai ser batizada. O Leandro do Rio vai ser batizado. Irmãos, olha o rosto dos irmãos do bate-papo que vai ser batizado. Não tem ninguém desanimado. Não tem ninguém crítico. Não tem ninguém causando problemas. Está todo mundo feliz porque os discípulos estão focados na missão. Irmãos, os batismos, eles não escondem os nossos problemas. A gente precisa resolver.
mas a gente precisa resolver no meio da missão. Então, os batismos, como eu disse, eles não escondem os nossos problemas, mas eles nos lembram do nosso verdadeiro propósito, que é avançar o reino de Deus enquanto a gente tem lidado com o nosso coração no meio do caminho. Então, em conclusão, em João 7,38, a Bíblia fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios, eles não vêm com o entretenimento, com o seu status, com o seu dinheiro, com a sua performance, nem com o seu diploma. Ele vem de você andar com Deus, de você ter um relacionamento com Deus, de você viver a missão de forma intensa. Se você quer sentir essa força do interior, pregue a palavra, faça discípulos de todo o seu coração, semeia na vida de outras pessoas, rega na vida de outras pessoas, e Deus vai te dar a colheita. Seu coração, ele vai ser renovado. Mas lembra, os problemas não vão desaparecer, todos eles. Mas nós vamos estar cheios do Espírito Santo. E a Deus seja glória. Amém.